Graça e paz, igreja. Amém. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que foi meio difícil para se encaixar uma vaga para estar aqui. E logo a gente estava viajando. Então lá no meio da viagem eu resolvi antecipar a viagem. Eu disse, não, eu tenho que atender aquele povo, é um povo do meu coração, né? E eu fico feliz, né, de estar aqui com vocês. E cada vez que eu venho aqui, aumenta mais a minha responsabilidade de me posicionar, né, diante de Deus. Sem mais demora, eu gostaria que os amados irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Você vai ver mistério, e já aconteceu. O Bispo Santos começou uma pequena parte da palavra. Gênesis capítulo 30. Gênesis 30. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje são 12 de janeiro, representando dezembro de 2025. Eu creio que será o ano da sua vitória. Mesmo que o quadro diga que não, mas Deus está dizendo que sim. Nós tivemos anos difíceis, principalmente 2023, 2024, anos difíceis. Houve uma retração comercial no Brasil, tivemos uma retração de em média de 15% entre 2023 e 2024, mas o nosso patrimônio, ele cresceu 50%. Sabe por quê? Por causa da unção de José do Egito que está sobre a minha cabeça. Não foi carne nem sangue que revelou ao filho do Bispo Santos, uma certa vez, um general do Rio de Janeiro, um homem de Deus, um pastor. Ele teve na catedral, não, teve no cinema, e ele me chamou pelo nome. Ele não me conhecia, ele me chamou no meio do povo e disse, vem até aqui. Eu quero derramar uma unção sobre você, uma unção diferente, a unção de José do Egito. E tudo aquilo que nós tocamos as mãos prospera. Nós pegamos algo quebrado, destruído, prospera. Nós fazemos coisas que olhamos e diz, não tem condição. E aí a coisa começa a prosperar. Nós construímos nesse ano de 2024 uma casa de 350 metros. Só eu, o rei e a minha rainha. Uma casa grande, ampla. Investimos mais de 700 mil reais nesta casa. Então foi um ano de luta. Mas na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não tem crise, e sim tem Cristo. Pode acreditar, 2025 será o ano da sua vida. 2025 será o ano da sua vitória. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta. Você vai ter luta, mas é o momento de você provar para você mesmo que você é vencedor. É o momento de provar para muita gente que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, que sempre ganhou a batalha. Amém? Agora dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Não põe som. Não põe som, pode deixar livre. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 37 a seguir. Eu fiz questão de deixar isso aqui. O que é isso aqui? Não ouvi, o que é isso aqui? Ótimo. Eu tive lá dentro da casa de Obed-edom em Israel. Diz o seguinte, capítulo 30, versículo 37 diz: E tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleiro e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias d'água, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros
e pôs as faces do rebanho para as listradas, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. Sucedeu que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Diga graças a Deus. Põe a sua mão no seu coração. Ó poderoso de Israel, ó santo, grande, forte, tremendo, absoluto. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Traga, ó Deus, nesta noite, a tua revelação para a minha vida, para a vida desta pessoa que aqui está sentado, Pai. Meu Deus, traga a iluminação, Pai, do alto. Senhor, revela-te a nós nesta noite, Pai. Eu te oro agradecido em nome de Jesus. Se você quiser fechar sua Bíblia, fique à vontade. Eu estou diante de uma história de um personagem bíblico muito conhecido, Jacó. E todos conhecem mais ou menos porque é um texto muito pregado, é um texto muito falado. E nós estamos vendo aqui o começo, não, nós já estamos mais ou menos no fim, a verdade é essa, desta história. Mas nós sabemos que Jacó encontrou uma luta, porque ele foi disfarçado diante do seu pai e roubou a bênção do seu irmão Esaú. Agora acertei, pastora. Ele recebe a bênção da primogenitura e ali começa toda a confusão. Esaú era o filho querido do pai, era o filho que era destro na caça, na flecha, e Jacó era o filho querido da mãe. Esaú ficava no mato, Jacó ficava na cozinha com a mãe, era o queridinho da mamãe. E aí começa a história. Esaú agora descobre que recebeu um prejuízo gigantesco, perdeu a bênção da primogenitura, e começa agora a escalada de morte contra Jacó. Sua mãe protegeu o seu filho, protege Jacó, e não consegue mais esconder, porque a coisa estava ficando séria. Então, Isaac conversa com a sua mãe, com a mãe de Jacó, e resolvem mandar Jacó para bem longe, distante, para a casa do seu tio Labão, em Padã Arã. É uma arrancada que ele sai do conforto e agora entra num caminho estranho, num caminho que ele nunca andou. Isso se revela e se reflete ao ano de 2025. Você nunca andou por 2025, ele está diante de você. Então Jacó está nesse mesmo trilho, está nesse mesmo paralelo. Ele está diante de um desconhecido, ele está diante de uma situação que ele nunca viveu. Ele não sabe o que tem a 10 metros, ele não sabe o que tem a 1000 metros, ele não sabe mais de nada, e o medo toma o coração. O medo invade o nosso ser, porque são muitas notícias que se ouve, são muitas notícias do que se ouve, o que vem pela frente. O bispo fala do vírus, os contadores como eu sou contador, fala da crise fiscal, fala da perseguição, fala da Receita Federal, fala a caça de quem ganha acima de 5 mil reais. São muitos medos, são muitos traumas que nós temos pela frente. Também estava inserido na mente de Jacó naquela época, medos de assaltantes, de ladrões, medo de feras do campo,
medo de adoecer, medo de passar fome, medo de tudo. Mas a base da caminhada de Jacó, ela não está firmada no medo, nas suas posições. A base da caminhada de Jacó começa a partir do momento que ele faz um voto diante de Deus. A nossa história não começa aqui, ela não começa no capítulo 30, mas ela se arremete atrás, ela retorna, ela vem ao capítulo 28, aonde esse homem de Deus leu. Essa é a coluna principal da mensagem para você nesta noite. O poder do pacto com Deus, o poder do seu voto para com Deus. Esse voto conta. Esse voto, ele é colocado diante do Senhor, e Deus está de contínuo todos os dias olhando para ele, para o seu sacrifício. Você pensa que foi fácil para um homem que o nome próprio já simboliza trapaceiro, enrolado? Agora ele está diante de Deus, fazendo agora um voto, conversando com Deus, porque Jacó não dava bolas, Jacó não estava nem aí para a verdade, Jacó era mentira, ele era trapaceiro. Mas agora ele está diante de um percurso que ele não conhece, de uma situação que ele não conhece. Não bastava só o medo do percurso, mas agora ele tem Esaú querendo matá-lo. Você sabe o que é isso? Jacó ele trata de fazer um voto com Deus. O voto, ele é sabedoria, é marco, é coluna, é pedra erigida, é firmamento, é apostólico, é símbolo. E a Bíblia diz, e Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Você vai ver algo espetacular. O Deus que você serve é Deus de verdade. O Deus que você proclama é o Deus que te ouve, e Ele é o Deus que te responde. Você vai perceber Jacó iniciando com voto a sua caminhada, e você vai ver no final da sua caminhada Deus falando para ele do mesmo jeito: eu sou o Deus de Betel. O Deus que você fez o voto, você vai ver. Eu vou revelar aqui. O ano passado eu escapuli, escorreguei e caí aqui dia 12. E aí eu não tinha feito o meu voto. Corre para cá, para lá. E eu cheguei e disse: bispo, eu vou fazer meu voto. E eu disse: pronto, está determinado, fiz o voto. Ela disse: se você quiser colocar uma causa específica, mas ela mesmo foi tomada por Deus e disse: não, você faz o voto, o céu é o limite. Eu lembro disso. E nós sabíamos que estávamos iniciando um ano 2024 difícil. Mas eu fiz o voto. E quando nós fizemos o voto, coisas espetaculares começaram a acontecer. Nós começamos a desenrolar coisa que estava tudo enrolado. E toda vez que eu começava a fazer aquilo, eu lembrava do voto.
Eu digo, a serva de Deus disse, o céu é o limite. E nós começamos a nossa luta. E nós dedicamos. Começamos a construção da casa. E lá vai, nós tínhamos começado em 2021. E lá vai a dificuldade. E quando chegou em 2022, andamos uma parte e nada, e tudo difícil. E quando chega 2023 também, quando chega 2024, as coisas se desabrocharam. E o comércio em retração. Mas parece que não existia baixa, porque as aquisições eram tão grandes que a gente não conseguia entender. Nós não conseguimos entender a contabilidade de Deus. Então eu disse, vou mudar de carro. Comprei uma caminhoneta 0 quilômetro. E as coisas foram começando. E de repente a empresa começou a crescer, tomar proporções. A nossa loja era 140 metros, passou para 280. É uma parte embaixo, o outro andar em cima. E hoje eu sou visto Darling Foreman. Porque nosso departamento em cima é só roupa chique para homens. A parte de mulheres embaixo e a parte de homens em cima. Então as coisas foram acontecendo. Sabe por quê? Porque foi feito um voto com consciência. Você não pode chegar diante do altar e fazer meramente, colocar meramente um valor. Não, esse valor tem um preço de fé, um preço de dedicação, um preço de abertura da sua alma diante de Deus. Foi a mesma coisa que esse homem fez. Ele abriu o seu coração. Você sabe que é um homem enrolado, um homem cheio de coisas erradas na cabeça. Ele agora toma uma decisão diante de um medo. Ele toma uma decisão de fazer um voto com o Senhor. E ali começa a história de Jacó. E quando você se posiciona nesta noite, desta forma como esse homem posicionou, a sua vida muda em 2025. O seu estado muda, mesmo que seja a mais terrível proporção de notícias más para o mundo. Não importa, você vive em Cristo Jesus. Nada vai te abalar, nada vai te colocar debaixo, mas vai te levantar para cima, porque Deus te fez inteligente e capaz. Tem um palestrante neurolinguístico, ele também é cientista político. Ele fala de um sistema SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. O que é o SARA? É um desenvolvimento cerebral, um desenvolvimento de capacidades, que você põe o seu córtex cerebral para trabalhar. O córtex cerebral é a parte maior do cérebro. É aquela parte cinzenta, cheia de ondas de um lado e do outro. As duas partes ali em cima fica o córtex cerebral. E nesse córtex cerebral, ele está relacionado com a parte do seu raciocínio, da sua inteligência, com a parte dos seus sonhos, com a parte de firmamento de ideias, de desenvolvimento, de resolução. Então, eu quero somente relatar isso aqui, que isso é velho. É tão velho que é da época de Jacó. Jacó usou o SARA, Jacó usou o sistema de ativação reticular ascendente. O que é? Jacó coloca agora tudo diante dele e começa agora a pensar. Ele começa agora, coloca as varas diante dele, da face dele, olhando pelas varas e vendo a criação, as ovelhas do outro lado, os cabritos, não sei. Então ele olhava e via malhado, via salpicado, via riscado. Então de tanto ele olhar e de tanto ele crer, a crença dele era tão grande e a mente dele trabalhando, que o que aconteceu? Começou a nascer ovelhas riscadas, salpicadas. Eu tenho um amigo que ele disse assim: pastor, eu quero viajar com o senhor, eu quero andar de moto com o senhor. Eu disse: vamos. Ele disse: não, eu tenho uma moto pequena,
Eu disse, a minha não é tão grande, mas ela pega uma velocidade, o máximo 180, mas eu ando a 140, a sua dá? Ele disse, não, a minha só anda a 95, 100, eu digo, mas eu quero ir com você. E ele falava, pastor, eu não tenho condição de comprar. Eu disse, tem, você é filho de Deus, você é filho do dono do ouro e da prata. Você é filho de um Deus altíssimo que pode te estabelecer tudo. Ele disse, mas como assim? Eu não consigo, meu saldo, minhas entradas são pequenas, eu não tenho condição. Ele disse, eu disse, tem. Aí eu falei do SARA para ele. E eu falei do SARA, do sistema de ativação reticular ascendente. Eu falei da arca, esse amigo meu é de Goiânia. E eu não sabia, eu disse, eu vou te dar um presente. Eu levei para ele. E eu disse, você pode fazer os seus pedidos. E coloca diante da sua face. Coloca num lugar que você passa todos os dias. E ele colocou lá dentro, CB500X Adventure. E ele colocou lá dentro. E eu todo dia eu ligava para ele. E aí ele disse, não, Deus está movendo. E aí Deus está movendo. Esse pastor não tem condição. Eu digo, tem, ativa aí. Acelera aí, você vai pensar e as coisas vão se encaixar. Ele disse, pastor, de um tempo para cá, eu nunca vi tanta 500X na minha frente. E a 500 que eu quero, a vermelha que eu quero, aparece sempre estacionada na minha frente. Você lembra daquele carro que você queria comprar? Você lembra daquela casa que você queria comprar? Todo lugar que você vai, você encontra a casa e o carro da cor que você quer, passa diante de você todos os dias. Sabe o que é isso? Sistema de ativação reticular ascendente. O córtex do seu cérebro começa a trabalhar. Ele é responsável pelos seus sonhos. Você dorme e você pensa, você fica acordado e você pensa, o seu cérebro está trabalhando. Então quando você quer mudar o mundo, quando você quer conquistar o mundo, quando você quer conquistar um bem, primeiro você tem que conquistar em você. Você tem que dizer, eu posso. E sabe o que acontece? Quando você diz, durante 21 dias e 21 vezes você repete, e você diz assim, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. E você repete 21 vezes, durante 21 dias, o seu cérebro diz para você, ele quer ser abençoado. É a mesma coisa que Jacó fez. Jacó todo dia, diante do coxo de água, do coxo de comida, ele colocava as varas lá e sentava, e imaginava, pensava. E o que foi que aconteceu? Nasceu o rebanho do jeito que ele queria. Agora você precisa de motivação. Agora imagine o seu cérebro com essa capacidade de pensar, encharcado de Deus, encharcado de fé, turbinado. Bispo Santos, 2016 para 2017, nós fizemos a loucura aí na porta dessa catedral. Eu comprei um Onix Active e eu chamei os obreiros para consagrar esse Onix. E nós fizemos uma oração louca lá. Eu profetizo que a porta da catedral não vai ter lugar suficiente para estacionar o povo, os carros desta igreja. E agora? 300 carros? 300 carros? Eu profetizo, meu Deus. O terreno do lado, Senhor. O terreno do lado é nosso. Em nome de Jesus, para estacionamento desses 300 carros. Pode dar uma salva de palmas? Sistema de ativação reticular ascendente. Faça o seu projeto. As suas anotações. Coloque elas diante da sua face. E você vai ver as coisas começarem a acontecer. O voto que Jacó fez
foi o ponto de partida para o seu avanço. O voto que Jacó fez foi a coluna, a base para ele arremeter. Deus, ele lembra do seu voto. Deus, ele lembra da sua oração. E no meio do seu trajeto, Deus não vai te poupar de dificuldades. Deus não vai te poupar de problemas. Deus não vai te poupar de adversidades que venham. Deus não vai te poupar. Mas Deus vai te dar capacidades. Deus vai te dar artifícios para você superar. Deus vai te dar sabedoria para lidar com os problemas. Porque aqueles que lidam com problemas, Ele também lidar com bênçãos. O problema é a porta da bênção. A dificuldade é a porta da facilidade. Para melhorar, tem que piorar. Você sabe disso? Se você quer ser grande, você precisa ter uma fé grande. E se você tem uma fé grande, você vai ter problemas grandes. Jacó estava arrebentado, pessoal. Jacó estava agora longe do seu pai, longe da sua mãe, agora corrido, jurado de morte. Ele fez um voto, ele disse: eu não tenho nada. Eu disse: Senhor, se o Senhor me der comida, roupa, para eu, nesta viagem, eu ir em paz, eu certamente te darei o dízimo de tudo. Ele entregou o coração. Esta campanha é importantíssima para você. Hoje é o dia 12, representando o final do ano, mês de dezembro. E você está selando ela com toda a sua fé, com todo o seu afinco. E agora, com essa visualização de Jacó, desse sistema de ativação reticular, desse sistema do seu cérebro, colocar ele para trabalhar, para raciocinar. Eu vou te contar, meu querido, 2025 será pequeno de tantas bênçãos que vai chegar na tua vida. Prepara aí, prepara, porque Deus vai derramar sobre a tua vida bênção sem medida. Bênção sem medida. Nenhuma dificuldade vai parar você, ninguém vai barrar você, nenhuma dificuldade vai parar um vencedor levantado esta noite. E o teu voto, isso que você fez aqui, ele está marcado lá, e Deus não vai esquecer. Deus não vai esquecer. É determinante. Deus não vai esquecer. E esta semana, eu liguei para o meu amigo. E ele disse: pastor, comprei a minha 500 0 quilômetro. A 500 já está sendo entregue, pastor. Eu disse: aí, você usou o sistema? Ele disse: sim, pastor. Foi a única coisa que eu coloquei dentro da arca. 500x. Ele colocou dentro da arca. E ele manda uma foto para mim. E lá dentro estava 500x Adventure. 52 mil reais. Ele comprou. Tudo aquilo que você põe diante do Senhor, e tudo aquilo que você faz um voto diante dele, ele vai te honrar. Ele vai selar. Não é brincadeira esta iniciação, esse período dos 12 dias. Fica marcado. Fica marcado diante de Deus. Muito tempo eu pensei que oração era que sustentava a gente de igreja. Muito tempo eu pensei que a oração é o que consistia a pessoa ficar firmada. Mas eu me enganei. O que sustenta a gente em igreja, o que te sustenta diante do Senhor, é a palavra de Deus. É ela.
É a palavra de Deus, o que neste livro está escrito. Você pode trilhar, você pode andar dentro dele, porque tudo que você pedir ao Senhor, baseado na Bíblia, tudo vai acontecer. Deixa eu tirar meu óculos para ficar mais bonito. Tudo vai acontecer. Se você colocar a Bíblia em ação na sua vida, se você firmar a palavra de Deus na sua vida, se você colocar de uma vez por todas o trilho da fé baseado na palavra de Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, tudo vai se cumprir na sua vida, porque você está estabelecido na palavra, você está firmado na palavra, e é ela que vai te erguer, é ela que vai te sustentar, é ela que vai colocar você na condição de servo, na condição de homem reconhecido diante da sociedade e diante da sua família. A palavra de Deus tem esse poder, e ela é fiel, e ela é digna, e ela se revela, e ela cumpre. A história de Jacó, ela começa em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, 20 a 22. Ele vai para lá. Ela começa ali. 2025 começa no seu voto com Deus. Eu não estou falando de voto financeiro, eu estou falando de um voto de fé que você está fazendo na arrancada desse ano. Ele está sendo pautado através da sua fé, está sendo escrito, reescrito na sua fé, baseada no voto com Deus, baseada na crença, baseada na dedicação com Deus durante esse período. E esse período vai abrir todo 2025. Agora, o que condiciona um homem a receber a sua bênção é a motivação. Não deixe nada e nem ninguém te colocar para baixo. Sabe aquele problema? Deus está trazendo solução para você. Sabe aquela dificuldade? Deus está resolvendo. Eu creio que Deus mudará de uma vez por todas a sua vida. Jacó estava motivado. E pensa num camarada que recebeu decepção. Labão era mala voadora, ensaboado. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Jacó conquistou um rebanho, Labão tomou. Jacó conquista mais, Labão tomou. Acerta uma coisa, Labão toma. Fez o acerto de dar a filha mais bonita, deu a feia. Então Jacó estava todo enrolado. Mas lembra daquele velho ditado dos nossos pais? Quem faz aqui nesse torrão, no torrão paga. Jacó estava pagando os pecados dele pelas trapaças dele lá atrás. Arrumou a confusão para ele, mas ele aprendeu. Agora Jacó, ele não faltou motivação, animação, e ele foi. Então está chegando agora janeiro, veio uma dificuldade em janeiro. Ei, acorda aí, a sua oração como é que está? Acorda aí, como é que está a sua leitura na Bíblia? Como é que está a sua fé? Então não deixe esse problema te abalar não, rapaz. Não deixe esse problema te abalar agora em janeiro não, porque tem fevereiro, vem outros pepinos aí. Se você quer problema, você também quer bênção. Porque quem ama problema, ama bênção. A gente só conquista as coisas com problema, não sei se você sabe disso, mas é. Então, você precisa exercitar a sua fé. Exercitar. Jacó exercitou todos os dias, com a dificuldade, a trapaça de Labão, Labão puxando o tapete dele, Labão arrastando o salário dele, o pagamento dele, mas ele estava animado ali. Todo dia ele estava diante da cocheira e as ovelhas estavam lá, e ele aqui do outro lado com as varas todos os dias pensando, vai sair riscada, vai sair listrada. E o que é que aconteceu?
saiu listrada. Eu digo, meu Deus, eu quero mudar de moto, eu preciso de uma moto maior. E eu tomei posse um dia. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma moto melhor. A 500 está pequena. De vez em quando eu quero puxar uns 180, 200 e... Brincadeira, pessoal. Minha velocidade é 120, 140 no máximo. Então Deus me deu de presente uma moto de 150 cavalos. Uma moto gigante. Mas quando nós conquistamos as coisas na presença de Deus, nós nos tornamos mais humildes. E se você ver e continuar lendo a história de Jacó, você vai ver a humildade do homem. Jacó chega, difícil, arrebentado, fez o voto com Deus, passou a dificuldade que passou e começou a crescer. E todo aquele que está em Deus e começa a crescer, as pessoas começam a dizer, está roubando, está mexendo com isso, mexendo com aquilo. Não é verdade? Foi a mesma coisa. Os filhos de Labão diz, pai, esse homem está maior do que o senhor, está tomando tudo do senhor. E Jacó, ele não se importou. Mas os filhos começaram a dizer coisas. E como Jacó foi crescendo no meio da dificuldade e buscando a presença de Deus, Deus começava a falar com ele em sonhos. E ele começava a orar, a vida dele começou a consertar diante dessa dificuldade. Então, ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai. E do que era do nosso pai, ele fez esta glória. Viu então também Jacó que o rosto de Labão não era mais como antes. Muitas vezes, quem teve sociedade aí, eu já tive sociedade, nós começamos bem, os dois, aí a minha parte começou a crescer, começou a avançar, e bem na época, viu, que eu recebi a unção de José, aí quando eu recebi aquela unção, o negócio avançou, e a minha parte começou a crescer, e o meu sócio já começou a fechar a cara para mim. Aí quando uma sociedade não dá certo, o que é que eles fazem? Eu vou comprar a sua parte. Eu vou comprar a sua parte, que não dá mais certo, nós juntos e tal. Eu disse, não, mas eu estou bem no meu negócio. Como é que eu vou deixar meu negócio se você não está bem? Somos sócios, mas a minha parte está crescendo mais que a sua. Eu disse, então eu me proponho a comprar. Então eu comprei a parte desse sócio meu, 10 vezes mais que o valor de mercado. E eu consegui pagar. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Todo mundo virando a cara, os filhos virando a cara, Labão virando a cara. Então chegou o próprio Deus e disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Olha aqui, não desanime, não fique com medo dos invejosos. Se a inveja me matasse, eu conto meu testemunho em todo canto. E toda vez que eu conto, Deus me cresce cada vez mais. Porque eu superei essa fábula. A inveja existe? Sim, existe. Mas existe Deus que te cobre. Existe o Senhor maior do que o invejoso. E muitas vezes você nem sabe, o invejoso está dentro da sua casa, rindo para você, contando história. Mas ele está rangendo os dentes com raiva de você. Tem 2 tipos de invejoso. Tem um invejoso que está do teu lado, rindo com você. E tem um invejoso que não quer sentar com você. Mas quando você dá as costas, ele fala mal de você. É esse povo que me ataca. Mas quando nós conseguimos uma bênção diante de Deus, e foi o próprio Deus que deu, qual é o invejosozinho que vai tirar de você, rapaz? Pelo amor de Deus, muda a sua história. Eu dava muita bronca no povo aqui, nos obreiros na época, aí dentro aqui do santuário, por esse negócio. O camarada compra um carro e escondeu o carro dentro da casa dele, não queria nem que o pastor ungisse. Misericórdia, Jesus. Tem história, viu, Bispo Santos?
Mas tudo isso, eu já estou encerrando. Existiu uma frase que foi o pontífice da bênção de Jacó. Teve uma frase. Talvez você precisa desta frase nesta noite. Talvez você precisa falar essa frase nesta noite. Talvez as coisas não encaixaram para você durante todo o seu percurso. Você já fez votos, você já chorou, você já orou, você já clamou, você subiu o monte, mas faltou em você esta frase que Deus tem cobrado através do Espírito Santo de cada um de nós. Essa frase é repetida por profetas, é repetida por grandes homens de Deus. E talvez falta esse pontífice, falta essa ponte, falta esta frase pequena que você precisa pronunciar com todo o seu coração para que você receba a sua bênção de verdade e para sempre. Está contida ela no versículo 30, no capítulo 31, o versículo 11, quando Jacó já estava desiludido, Labão estava com a cara virada, os filhos de Labão já estavam mandando o pai botar ele para fora. Então Deus chega lá e fala: é hora de você sair, meu filho. Mas existia uma frase que Jacó precisava falar. Existe uma frase que você precisa falar para que você tenha um 2025 completo. Ela está contida no capítulo 31, versículo 11, a última parte. E disse-me o anjo de Deus em sonhos. Jacó já estava tendo intimidade com Deus. Toda a minha história o povo conhece. Dormi em papelão, comi pão, um ovo 3 meses. Todo mundo já sabe disso. E no meio da minha dificuldade eu falava com Deus. No meio da minha dificuldade, o diabo se levantava comigo, o diabo falava comigo todo dia pelo telefone. A pomba gira, os 7 cadeados, 7 facadas, falava comigo, ligava para mim. A encrenca estava lá, mas Deus estava comigo. Mas no meio da minha dificuldade, faltava uma frase que eu precisava pronunciar para que as coisas acontecessem. E disse-me o anjo de Deus em sonhos a Jacó. E eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando você pronunciar esta frase, isso representa entrega. Isso representa que você é mais importante do que aquilo que você vai conquistar. Isso está dizendo que você é mais importante diante de Deus do que tudo aquilo que Deus vai acrescentar na tua vida. Quando você pronunciar eis-me aqui, Deus vai completar a obra dele na tua vida. Não vai faltar nada na tua vida. Não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar regozijo, não vai faltar unção, não vai faltar o teu carro, não vai faltar o teu celeiro cheio, não vai faltar a tua saúde. Sabe por quê? Porque você se entrega ao Senhor dizendo: eis-me aqui. Quando Jacó abre o espaço espiritual, quando Jacó abre a avenida espiritual para ser abençoado, Deus agora arrebenta com Jacó. E Deus diz: você lembra, Jacó, daquele voto que você fez? Você lembra, meu irmão, do voto que você fez dia 1º de janeiro? Então eu vou te dizer, meu filho, eu quero te falar, querido, que esta palavra ela inicia em Gênesis 30, Gênesis 28, versículo 20 a 22. E ela finaliza aqui. Ela finaliza em Gênesis capítulo 31, versículo 13, diz: eu, Senhor Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado voto, levanta-te agora e sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Deus está dando agora a chave para Jacó e está dizendo: agora tu volta cheio de glória, cheio de unção, cheio agora de bens, cheio de ovelhas. Tudo que você não tinha, agora você tem, porque você tem a minha presença. E você entendeu, Jacó, que
eu sou mais importante, eu estou te ungindo, e tu vai agora voltar para o meio da tua parentela, tu vai voltar renovado, tu vai voltar transformado, porque isso não vai mais te envaidecer, porque eu sou o teu Deus na tua vida. E agora, Jacó, eu quero mudar o teu nome, tu não mais serás chamado Jacó, mas agora tu serás chamado Israel. Eu agora vou mudar com ti, Jacó, eu vou fazer uma marca na tua coxa, e tu serás mudado. Sorecanta labassorilas. Quando nós nos entregamos a Deus, e quando nós falamos, eis-me aqui, é a abertura espiritual, para que você seja totalmente abençoado, totalmente transformado. Quando Jacó volta, agora com as suas 2 mulheres e com os seus filhos, e chega no lugar e diz: agora fica aqui, que eu tenho um assunto para tratar com meu Deus. Eu quero agora uma nova identidade, eu quero um novo documento, eu quero agora uma nova estrutura, eu quero agora um novo respaldo. Eu não quero mais este nome, eu não quero mais. Então no vale de Jaboque, Jacó deixa a família e ele vai se encontrar com Deus. E lá Jacó briga com o anjo, e ele diz: eu só vou te deixar quando a minha bênção chegar. E Jacó mudou. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé. O trajeto de Jacó, ele inicia em Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. Ele começa com um voto. E o voto, ele é firmado diante de Deus. E você pensa que isso foram poucos anos? Você pensa que isso foram poucos dias? Você pensa que isso foram poucos meses que aconteceu? Não, Deus guardou a oração de Jacó. Anos depois, Deus responde para Jacó e fala do lugar, e fala do que ele fez. Ei, meu amigo, esse Deus que você serve é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. Esse Deus que você serve é um Deus de palavra, é um Deus de fidelidade, é um Deus que cumpre as promessas. Esse Deus que você serve é o Deus que realiza, é um Deus que não está importando para os teus 365 reais, é um Deus que não está importando para os teus 2025 reais, é um Deus que não está te importando com nada, mas Ele está importando com a sua fé. Entenda isso, entenda isso. Quando você abrir de fato e de verdade a sua mente, e você abrir o seu coração, e entender que nada de valor Deus quer, nada de valor financeiro Deus quer, mas Deus quer o nosso coração, aí Deus vai mudar a tua vida. Aí Deus vai destravar aquilo que está travado, aquilo que está arrebentado, aquilo que está amarrado com 7 cadeado, aquilo que está acorrentado. Deus vai quebrar nesta noite. Quando você pronunciar a frase: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, transforma-me, muda a minha vida, muda o meu nome.
Eu profetizo sobre a tua vida, querido. Se você era chamado de derrotado, eu profetizo agora que você é um vencedor. Se você era chamado de covarde, eu profetizo agora, o seu nome é corajoso. Se você era infeliz, eu profetizo agora sobre a tua vida que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa realizada. Eu profetizo sobre a tua vida, querido, tudo grande e melhor. Pai, em nome de Jesus, eu uno agora a minha fé com a fé desta pessoa que está. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Eu uno a minha fé com esta pessoa que está erguida as suas mãos. É um sinal de rendimento com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda a história, Senhor. Muda a vida, Senhor. Muda situações, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Esta pessoa está dizendo agora em alto e bom som: eis-me aqui, eis-me aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem, Senhor, ó Deus Santo, esse ano, o Senhor tem esses 365 dias para revelar a esta pessoa, meu Deus, o que o Senhor quer fazer. Meu Pai, faça uma transformação, faça uma grandeza, meu Deus, miraculosa na vida desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Ó Deus Santo, que o nome do Senhor seja, ó Deus, resplandecido na vida desse servo, desta serva. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, esses 12 dias, Senhor, esses 12 dias que essa pessoa pagou de vir até aqui, a dificuldade só ela e Deus sabe que ela passou, mas ela hoje está finalizando com honra. Meu Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus Santo, que lembre diante de ti esses 12 dias que esta pessoa colocou diante de ti, e que seja um ano repleto de paz, um ano de felicidade, um ano de prosperidade, um ano de grandeza, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua mão poderosa possa ser, Senhor, ó Deus Santo, colocada sobre a casa, sobre a família, sobre o casamento, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Ei, Deus. Pode sentar. Suricanta, lavas. Glórias a Deus. Me dê 30. Glória a Deus. Então, quando você colocar o seu cérebro para funcionar, o sistema de ativação reticular ascendente para funcionar, vai acontecer. Quantas vezes eu fui dentro do meu lote em Luiz Eduardo, riscar dentro do capim, e eu olhava e sentava do lado e dizia: aqui está a minha casa, a minha suíte, o meu quarto. Nossos quartos é 35 metros cada um, gente. Nossa sala e cozinha é 85 metros. Tá faltando só a piscina. E eu já comecei o projeto de construir um galpão do lado, que vai ser talvez a Mega Story da Darling. Sabe o que é que eu já estou fazendo? Sistema de ativação reticular ascendente. Eu já estou riscando, fazendo as marcas, já ligando para a arquiteta, já ligando para engenheiro, porque a engenheira eu tenho em casa. A minha filha é engenheira. E eu começo a traçar, riscar, e eu começo a calcular quantos metros de ferro, quantos blocos, e eu começo a fazer. Todo dia eu faço isso. Então começa a projetar, não espere. Começa a projetar o seu projeto. Não vai ser o governo que vai te impedir, tá? Você tem Deus contigo.